Rapidamente chegamos aqui na linha Xaxim. Nós temos ali o salão comunitário, a igreja. E aqui é o início da comunidade. É interessante lembrar que essa estrada que foi aberta, as primeiras terras que foram vendidas foram ao longo dessa estrada. Por quê? Para facilitar os colonos que estavam comprando as terras. Tá? Quem comprava uma terra não queria comprar já era tudo mato, tinha que destocar tudo. Né? E eles queriam pelo menos água, por isso que eles faziam acampamentos perto dos arroios, dos rios e uma saída. Então essa saída tinha que ter uma estrada. E essa estrada que foi aberta de Toledo até o Porto Britânico pela picada da Nunes de Baja, como já foi feita essa estrada, então eles priorizaram vender as terras primeiros aqui ao longo dessa estrada para facilitar para quem já estava comprando. Porque não era interesse da sociedade Maripá que eles voltassem para a cidade de origem, falando mal aí da sociedade, falando que não tinha estrada, que não tinha os recursos necessários. Então, os primeiros lotes que foram vendidos foram ao longo aí da estrada para o Porto Britânico. Muito bem, já fizemos aí 13 quilômetros do nosso percurso e chegamos aqui à Concórdia do Oeste, que antigamente era conhecida aí como Nova Concórdia também, né? Aqui ao lado do rio Coati, Sanga, Coati, Arroio Coati. Por que tem esse nome, né, de Concórdia? Porque os primeiros colonizadores que chegaram aqui, principalmente aí em 1955, mais ou menos, o Santo Campanholo, ele era de Concórdia, Santa Catarina. E quando chegou a essa nova localidade, que não tinha nome, né, era usual, isso aconteceu já em outros locais, como o Novo Sobradinho, quando não tinha nome lá ainda, nasceu Luiz Danque, e o cartorário perguntou aonde que tinha nascido, e como não tinha nome a localidade, ele perguntou da onde era a origem dos pais, eles falaram que era de Sobradinho, aí Novo Sobradinho. Então Nova Concórdia era porque Santo Campanholo era de Concórdia, né? Aqui ficou, quando a estrada estava sendo aberta para o Porto Britânico, o que eles faziam? Eles iam e vinham de Toledo todos os dias. Só que começou a ficar longe. E quando chegaram nessa localidade aqui, ao lado da Sanga Coati, eles criaram aí já um acampamento. E quando foi isso? Isso foi no dia 10 de agosto de 1946. No dia 15 de agosto, o padre Patui já veio e fez a primeira missa campal aqui. Tá? Teve um fato interessante aqui, trágico também, em 1955, que foi a passagem de um ciclone que vitimou aí uma mãe e um bebê. A mãe era professora aqui, né, no local. Diz a história também que o padre Patui fez uma bênção aí sobre o local depois, e depois disso acabou não passando mais nada de terrível como essa. Aqui a primeira escola foi de 1953, o primeiro casamento aconteceu aqui em 30 de janeiro de 54, né? E hoje o local se chama Concórdia do Oeste. Nós vamos passar aqui no interior, fica a mais ou menos 13 quilômetros do centro da cidade de Toledo. Então vamos lá conhecer Concórdia do Oeste. Para quem gosta de pedalar, é importante ressaltar que aqui de Concórdia do Oeste
sai, né, o início de uma ciclorrota do Pedala Paraná. Essa ciclorrota tem 42 quilômetros, passando por boa parte do interior de Toledo. Se inicia aqui, a gente pega aqui um pouquinho à direita, vai passar aí por 10 de Maio, Dois Irmãos. É uma volta com um percurso bem interessante que a gente já fez o ano passado. Inclusive fica aí o link para vocês no card, para quem quiser fazer ainda esse mesmo percurso de 42 quilômetros. É um percurso médio, não é difícil não. Paisagem bem bonita, compensa. O ruim é que você tem que vir aqui em Concórdia para fazer o percurso e depois voltar. E durante o trajeto é possível encontrar os totens com ferramentas, com o mapa, com a bombinha de ar. É uma subidinha aí bem íngreme para atravessar Concórdia do Oeste. Já estamos chegando aqui ao final. Vou só voltar aqui para vocês darem uma olhada no panorama na direção de Toledo. E agora nós vamos na direção de 10 de Maio. Só que nós não vamos chegar em 10 de Maio. Nós vamos virar à esquerda no trevo que vai para Cerro da Lola. Nesse momento são 7 horas e 8 minutos. É importante registrar para quem faz aí o pedal, é observar as culturas que a gente tem, porque a cultura vai mudando com o passar das estações. E nesse momento, janeiro de 2023, ó, nós temos soja verdinho de tudo quanto é lado, ó. Vou erguer mais a câmera aí, ó. Para onde vocês veem, tá tudo verde. E a cultura desta época é a soja. Esse é um detalhe interessante de se perceber quando se está pedalando, porque em outros momentos vai ter um outro tipo de cultura. Então é um dos motivos que o cicloturismo rural, principalmente, chama a atenção. Muito bem, nós viemos aqui na direção de Concórdia do Oeste. Aqui nós estamos no trevo que vai para 10 de Maio e aqui para Cerro da Lola. Nós não vamos passar aqui em 10 de Maio. Lembrando aí que 10 de Maio foi, tecnicamente, é o primeiro distrito de Toledo, porque a gente tem a criação como distrito em si, 10 de Maio e Novo Sarandi, no mesmo dia, no mesmo documento, mas em ordem alfabética, 10 de Maio acaba sendo o primeiro, mesmo porque os primeiros, como eu falei já anteriormente, foi dado aí a venda de terras nessa direção para quem vinha aí do Porto Britânia por causa da estrada. 10 de Maio nós temos aí Miguel Davis, que foi um dos primeiros vendedores de terra aí da Maripá. Ele vendia justamente aqui nessa região, né? Miguel Davis, inclusive, é o nome da escola municipal que tem em 10 de Maio. E agora nós vamos aí para Cerro da Lola. Lá no alto, nós conseguimos ver aí 10 de Maio, ou pelo menos parte dele.
E eu não falei antes, mas 10 de maio era conhecido como Vila Angico, porque no início da colonização era um angico ali que existia na entrada e era o ponto de encontro dos colonizadores. Muito bem, estamos aqui na comunidade de Cerro da Lola e, segundo consta na história, Cerro da Lola tem esse nome porque um dos trabalhadores aí da Maripá tinha uma filha chamada Lola que desapareceu nas redondezas aqui, e alguns dizem que tinha sido devorada por uma onça, mas que também poderia ter sido raptada, alguma coisa nesse sentido. O fato é que ela desapareceu e desde aquela época ficou chamado aí Cerro da Lola por causa desse fato. Nós estamos aqui na região central, e aqui nós temos a Capela São Pedro. Quem doou o terreno aí para a igreja foi o Arcângelo Vanzella, que inclusive, vamos passar aqui para mostrar para vocês, ele foi embora, depois voltou para a comunidade, e por essa importância o Arcângelo Vanzella recebeu aí, ó, o nome da estrada rural aí também, ó. Estrada Rural Arcângelo Vanzella. E ele doou o terreno aí para a construção da igreja, que até então não tinha um nome. E aí tinha o motorista da Maripá, que passava sempre aqui. Ele doou uma estátua, uma imagem aí de São Pedro para a igreja. E aí a capela, né, ficou conhecida como Capela de São Pedro. Aqui embaixo nós temos também, vamos colocar aqui, ó, 50 anos, ó, Capela de São Pedro, 2006. Tá? Aqui mais para baixo nós temos a escola municipal, que se chama como? São Pedro. Por que se chama São Pedro? Porque antigamente, quando não tinha escola por aqui, a escola funcionava na igreja. Quando construíram o prédio da escola, que obviamente agora já está reformado, ela acabou levando também o nome da igreja, né? Então ficou Escola Municipal São Pedro. Ali, ó, a fachada da escola municipal. Obviamente é período de férias, né? De manhãzinha não vai ter ninguém aqui na escola. E essa estrada aqui vai para São Roque. Acaba saindo também em Pato Bragado, mas não é por aqui que nós iremos. Nós iremos no sentido de Vila Margarida. Muito bem, são 9 horas 3 minutos, nós estamos aqui no quilômetro 41, né, na comunidade, que está a igrejinha da comunidade, e nós vamos parar aqui para fazer um lanchinho. A gente trouxe algumas frutas e é hora de comer um pouco, né, porque deu um pouquinho de fome. Quilômetro 41 tem um episódio bem interessante que
há anos atrás, aí no começo da colonização, não bem no comecinho, mas anos depois da colonização, houve-se uma história que por aqui passaria a BR que ligaria até Curitiba. Isso não se sabe se foi uma estratégia de marketing para vender algumas áreas daqui da localidade, mas houve esta fala, né? Obviamente que não aconteceu, mas por aqui é tudo asfaltadinho, né? A gente está dentro ainda do território de Toledo. Mais para frente a gente vai ter a divisa aí com Marechal e aí vai começar a estrada de paralelepípedo. E nós viemos dessa direção. Nessa direção tem o quilômetro 41 e aqui vai terminar o asfalto. Lá na frente nós vamos ter aí o Rio Marreco. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente mostrar aí no rio. Para quem quer passar uma tarde agradável, tem um lugar bem interessante para tomar uns banhos ali também, né? Um salto, umas cachoeiras e umas quedas d'água. Não são altas, mas para se refrescar serve. E nós estamos aqui na divisa de Toledo com Marechal. Nós andamos aí, ou pedalamos, melhor dizendo, né, mais ou menos 1 quilômetro na estrada de chão até chegar aqui na parte que faz a divisa. E a parte que faz a divisa é o Rio Marreco, né? E nós vamos mostrar aqui o rio para vocês, porque é um riozinho legal, ó, da parte de cima. Você olha assim, não tem muita coisa para você aproveitar, né? Dá uma olhada aqui, ó. Mas deste outro lado, dá uma olhada. Aqui por baixo da ponte, ó, é um lugar bem mais raso, né? Aquela parte onde tem uma corredeirinha ali, tem pedras, né? Tem uma árvore ali que parece que o pessoal senta ali para descansar um pouquinho. E já que a gente está aqui, a gente vai procurar aqui ao redor se tem como descer ali por baixo da ponte para mostrar ali o rio para vocês. Mais à frente, se a gente seguir aqui, nós vamos seguir, obviamente. A alguns quilômetros tem um outro salto do Rio Marreco. Vou deixar aqui uma foto para vocês, que é bem interessante também, mas a gente não vai passar lá hoje. A gente já passou lá quando nós fizemos o giro de Toledo, né? No terceiro dia nós passamos lá nesse salto e a gente vai colocar o link aí para você assistir também, se você quiser conhecer. Mas dá para vir aqui, dar uma pedalada, passar uma tarde aqui e voltar, né? Ó, logo ali está a estrada e se você descer assim, coisas de 10 metros, você tem essa laje. Tem pouca água aqui, né? Ó. Aqui ela já vai se encontrar aqui com o rio. Essa é a parte de cima, da onde ele vem. A parte de pedras, que é mais interessante, é do lado de lá. Vamos ver se a gente consegue ir do lado de lá. Passamos aqui para o lado de cá. Tinha um pouco de espinho ali, mas essa aqui é uma parte bem mais tranquila para ver o rio. Do outro lado também parece ser a mesma coisa, só parece que a turma desce ali mais naquela árvore pelas manchas que tem. Muito bem, são 9h51. Agora nós vamos começar o trajeto mais difícil, que é daqui até Vila Margarida. São 11 quilômetros e a estrada é paralelepípedo.